Texto do nosso estudo de hoje, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para a divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, vejam que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, te agradecemos pela tua palavra lida, Pai, e pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. O Senhor traz a mensagem que o Senhor tem preparado aos nossos corações. É o que lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Então nós entramos ao capítulo 10, nós saímos aí do capítulo 9 e suas questões. Paulo vem tratando uma série de coisas aí do capítulo 9, e vem trazendo 10 aí nos primeiros versículos como advertências. Quando a gente vai procurar o título de todo o capítulo 10, ele fala sobre algumas advertências ao povo ali. E aí após os versículos 13, o versículo 14 em diante, vai continuar com essas advertências. Mas essas aqui, do versículo 1 ao versículo 13, são exemplos da história de Israel, que ele traz como advertência aos coríntios. E aqui é um link muito importante para nós pensarmos, porque Paulo está trazendo os exemplos do Antigo Testamento e aplicando eles ao tempo do Novo Testamento. Então aqui já há uma transição. É como nós podemos pegar alguns exemplos e esses mesmos exemplos servem para nós hoje. E nos mostra que o Antigo Testamento ele não ficou como alguns pensam lá atrás, foi todo esquecido. Porque quando a Bíblia fala que o tempo da lei já passou, a graça ela está dominando, não quer dizer que tudo que ficou para trás foi esquecido. E muitas vezes as pessoas tomam isso. Não, isso é lá no tempo do Antigo Testamento. Não, essas coisas aconteciam no Antigo Testamento. Já viu aquela meia história que o pessoal acha que o Deus do Antigo Testamento era transigente, matava muito fácil, mas no Novo Testamento agora era um amorzinho, não faz mais nada de errado, ele não vai castigar mais ninguém. E as pessoas têm vivido isso. As pessoas pensam que Deus vai suportar tudo que a gente fizer. Não, Deus é amoroso, ele vai entender. E a Bíblia vem mostrar aqui que Deus ele não vai entender. Deus é amoroso, mas ele é justo e ele traz os exemplos de Israel. Eu não sei aqui a que nível os irmãos estão familiarizados com as histórias ali do livro de Êxodo, Números e Deuteronômio, mas a gente vai citar aqui alguns. Se alguém tiver alguma dificuldade é só perguntar, viu? Porque todo o contexto aqui está na história de Israel. O Israel que Paulo trata aqui como o antecessor da igreja. Porque lembra, ele está escrevendo para a igreja em Corinto. A igreja de Corinto, a sua maioria não eram judeus, eram gentios. Mas ele trata no versículo 1 os israelitas ali no
Moisés como os pais desse povo. Isso era um termo comum para os judeus. Os judeus lembravam: nossos pais estiveram no deserto, quer dizer, os seus antepassados. Os gentios, haviam muitos ali que não tinham nenhuma linhagem sanguínea com o povo de Israel. Mas por que Paulo chama eles de pais, dizendo nossos pais, acrescentando todo mundo ali? Ele podia dizer os meus pais, os meus antepassados, mas ele engloba toda a igreja no termo aqui, nossos, e coloca eles como pais. É porque a Bíblia, ela apresenta Israel como o predecessor da igreja. O plano de Deus para Israel é mostrar um povo separado, só que esse povo não tinha o propósito de ser simplesmente uma linhagem sanguínea. Ela é muito mais do que sangue. Tanto é que o mandamento de Deus, o pacto de Deus com Abraão, ele já falava que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ele não disse que seriam benditas só a descendência de Abraão, mas todas as famílias da terra. Israel veio com o objetivo de mostrar Deus para os povos. Só que o povo de Israel ele foi ficando intransigente, ele foi ficando fechado em si mesmo, e se trancaram ali e acabaram perdendo isso. Em parte, alguns vão dizer que se justificou pelos problemas que eles passaram quando tiveram qualquer mistura, e isso em parte é realidade, que as misturas que entraram em Israel trouxeram muito castigo sobre eles, mas era algo para eles se manterem separados do mundo, não para eles rejeitarem completamente as pessoas de fora, mesmo aquelas que tivessem interesse em adentrar os portões de Israel. Se nós olharmos tanto nos tempos bíblicos, nos tempos de Davi ali, por exemplo, como também se a gente for estudar no Novo Testamento a linhagem de Cristo, nós vamos perceber que entram estrangeiros sim, na linhagem do Messias, para mostrar que Deus estava ali alcançando todas as nações. Mas o Israel ele não é só os pais dos judeus. Israel ele é a descendência de toda a igreja. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que aparece para Israel no Antigo Testamento é um espelho de princípios para a igreja no Novo Testamento. Nós somos a linhagem espiritual, e o próprio apóstolo Paulo ele vai se lembrar disso, mostrando a igreja como uma descendência espiritual do Israel de Deus. Por isso ele diz que nós é que somos a circuncisão que não é na carne, mas no espírito. Então ele demonstra que a igreja vem substituir qualitativa e quantitativamente o povo de Israel. Então ele começa no versículo 1 até o versículo 4, trazendo um pouco do exemplo de Israel, né? Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, eles estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui fazendo uma referência clara à saída do Egito. O povo sai, vai diante do mar. Nós encontramos um texto lá em Êxodo capítulo 13. E o povo para dentro do mar, fica desesperado, e Deus só fala para Moisés: levanta a mão e manda o povo marchar. E o povo passa pelo Mar Vermelho, Mar se abre, né? Eu já vi uma vez um documentário, a pessoa explicando, fazendo um experimento no laboratório, né? Ele coloca assim uma quantidade de água num recipiente bem grande, e ele, com alguns equipamentos, ele simula um vento passando ali. Ele mostra ali como o vento na velocidade certa, ele tinha a capacidade de abrir o mar, fazer com que o mar ele permanecesse ali aberto e não tivesse água, afastar a água, só com o vento mesmo. E ali cabe muito bem para a descrição que é feita, né? Que veio o vento sul e abriu o mar, e os israelitas passaram assim. Mas ali aparecem duas figuras também, que é citado no versículo 2, né? Que eles foram batizados tanto assim na nuvem como no mar. No texto de Êxodo, eles falam que o povo de Israel avançou, e a nuvem que ia adiante de Israel, ele vai para trás de Israel, a nuvem é a coluna de fogo, para atrasar os egípcios. Deus fala que Deus emperrou as rodas dos egípcios, e mais ainda endureceu o coração de Faraó para perseguir Israel, para que ele entrasse no mar, e quando estivesse no meio do mar, o mar se fechasse e consumisse todos eles, para Deus mostrar o seu poder assim em Israel. Então os pais, eles passaram, e ele usa o termo aqui batizados no versículo 2. Eles foram tanto batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, mostrando aquela passagem. Quem se lembra da história, a nuvem andava sobre Israel durante o dia, e uma coluna de fogo ia diante deles à noite para iluminar o caminho, para os aquecer. O deserto, gente,
Acho que todo mundo já deve ter visto algum desses documentários. O deserto é assim, 50 graus durante o dia e menos de 0 à noite. Deus faz a providência. Então a nuvem ela mostra uma passagem, uma transição. O mar e a nuvem mostram uma transição. O povo entra no mar fugindo de Faraó, e quando ele sai do mar, com o fechamento do mar, eles são livres de Faraó. Então é uma nova vida, um novo começo. E aí a similaridade a qual Paulo traz aqui o batismo. Eles foram batizados tanto na nuvem como no mar. Por que Paulo traz esse princípio aqui? Começando aqui, a gente vai explicar os versículos 3 e 4 subsequentes. Os coríntios, a gente já viu nos capítulos anteriores, ele tinha aquele negócio de dizer que eram fortes e acusando os outros de serem fracos. Dizem que espiritualmente eles já estavam preparados para enfrentar as coisas e as coisas não os atingiam. Então existia esse pessoal que era muito seguro de si e beirava até o que Paulo chama a atenção, beirava o próprio israelita que achava que só porque tinha o sangue da descendência de Abraão ele não sofreria mais nada. Então quando Paulo traz o exemplo, ele vem mostrar aqui também os israelitas eles passaram por uma cerimônia de iniciação, batismo, assim como os coríntios tinham passado, mas isso não impediu eles de serem castigados. Então ele vai trazer aqui primeiro, eles foram batizados, então eles adentraram o povo de Deus, receberam a marca ali. Versículo 3 fala que todos eles comeram de um só manjar espiritual, lembrando lá o evento de Êxodo 16, quando fala a respeito do maná, que o povo chegou e murmurava porque não tinha o que comer. Aí Deus manda pão do céu. Você imagina, a pessoa acorda de manhã, aí o orvalho molhou a terra. Quando o orvalho seca, eles tinham uma fina camada, como se fossem pequenas escamas assim. Eu imagino aquilo ali parecendo muito com os confeitos que a gente vê de todos, né? Negócio mais ou menos assim, só que branquinho, transparente. E lá faz uma descrição com o gosto de semente de coentro e mais algumas coisas. Então era algo assim que era tido como saboroso. E eles colhiam aquilo todo dia de manhã, e Deus disse: olha, recolha um homem, uma medida, que é o equivalente para você comer durante o dia o suficiente. E eles recebiam isso sem fazer nada, sem plantar, eles estavam viajando. Eles não podiam plantar, mas Deus os alimentou. Não só o maná, mas o texto também fala da codornizes, né? Eles reclamavam que não tinha carne, eles acordam com aquele monte de aves caindo assim no meio do deserto, eles pegavam com as mãos e puderam comer livremente. Então eles foram alimentados por Deus, assim como a igreja é alimentada por Deus. Não só eles foram libertados, mas eles foram protegidos. E o versículo 4 ele expande ainda mais, lembrando da água. Eles estavam no deserto, mas não lhes faltou água. Quando o povo reclamava, vinha lá Moisés, o que aconteceu? Bateu na rocha, a rocha dava água. O Paulo ele vai usar uma paráfrase aqui, porque é uma cultura rabínica, que eles diziam que a pedra que sai água, porque não só um evento de Israel sai água da pedra, foi mais de uma vez. Então os rabinos eles diziam que aquela pedra, ela seguia Israel no deserto. Então eles davam essa ideia. Então aquela pedra que sai água no começo é como se a pedra se transportasse para o próximo ponto à frente e esperasse Israel para produzir mais água para eles. Então eles diziam que aquilo era espiritual, era a providência de Deus que ia caminhando. Para eles era mais fácil eles pensar que a pedra se movia de um lugar para o outro do que achar que Deus fazia outra pedra que saía água lá na frente. Não vou julgar isso. Mas Paulo usa isso que era termo comum para judeus e talvez fosse ouvido pelos gentios também. Lembra que Corinto era cidade grande, como cidade grande tinha sinagoga. Se tinha sinagoga, tinha judeu contando as suas histórias. Então era a história que era comum os coríntios terem ouvido. Então Paulo fala aqui que eles beberam de uma pedra espiritual. E ele vai dizer, e essa pedra era Cristo, essa pedra que seguia eles era Cristo. Ele aproveita a história dos judeus e diz, a pedra era Cristo, para dizer que a providência que vem do povo vem do Senhor. E ele traz o nome Cristo aqui, justamente para dizer que o mesmo que supriu Israel lá no passado, é o mesmo que supria também os coríntios ali no momento em que eles estavam vivendo. Então, o que servem esses 4 primeiros versículos? Para mostrar que o Israel, que são os pais, os descendentes da igreja, tiveram tudo isso. Para nós trazermos para os nossos dias hoje, é pensar que também aqueles que chegaram para o Evangelho até nós, eles tiveram a mesma oportunidade que nós temos. O mesmo Deus que eles serviam é o mesmo Deus que nós servimos. E eles também adquiriram e fizeram muitas coisas a respeito do nome de Deus, assim como aconteceu com Israel também.
Só que o versículo 5 ele dá justamente a ruptura quando ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque eles ficaram prostrados no deserto. Agora aqui eu quero a ajuda dos irmãos, eu vou ficar falando sozinho. Os irmãos fazem ideia do que ele está querendo dizer aqui, quando ele fala que eles ficaram prostrados no deserto. Qual evento é esse que os israelitas fez os israelitas ficarem prostrados no deserto? As histórias lá do Gênesis e do Êxodo lá. Teve um especial que não deixou o povo, aquele povo entrar na terra prometida. Não, é um pouco antes. Esse aí a gente vai chegar daqui a pouco. Mas é antes. Teve um evento especial. Não, ninguém vai chutar. Olha que eu falei, que eu falei da história. Tá? Teve um momento em que Moisés mandou 12 homens espiar a terra. Vocês lembraram? E aí vão os 12 espiar, e quando eles voltam, o que é que acontece? 10 deles estão desesperados, porque eles falam: não, a terra realmente é boa, mas o povo que mora lá é muito poderoso. Deus tirou a gente lá do Egito para a gente morrer na mão deles, porque a gente, diante dele, é como se a gente fosse gafanhoto. Então ele fala que eram os anaquins, que eram os descendentes dos gigantes, eram homens grandes, de alta estatura, fortes. Ele diz que eles pegariam eles e comeriam como se estivessem comendo pão. Então eles ficaram com medo e instigaram o povo a ter medo de murmurar contra Moisés e murmurar contra Deus, dizendo: Deus tirou a gente do Egito para matar a gente aqui, não dá para enfrentar esses homens. Só 2 dos 12 espias se levantaram e falaram o contrário: Josué e Caleb. Esses 2 homens disseram: realmente eles são grandes, mas a terra é boa. E se a gente lembrar das histórias infantis, lá conta que eles voltaram com um cacho de uvas, que precisava 2 homens, colocaram uma vara assim, amarraram o cacho de uva, que precisava 2 homens para carregar o cacho de uva. Então era a terra que manda leite e mel, era uma terra realmente muito boa, só que eles estavam com medo do povo. E Josué que disse, ou foi Caleb, não me lembro agora qual dos dois, mas um dos dois diz assim: não, se o Senhor nos entregar, é nós que vamos comer como se come o pão. Quer dizer, eles são poderosos, mas é Deus que vai entregar na mão da gente. E ali aconteceu um evento, por quê? Aqueles 12 espias, eles morreram por causa de instigarem a rebelião do povo de Deus, e também o povo recebeu uma sentença que Deus disse: nenhum deles vai entrar na terra. Então toda aquela geração de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra, exceto Josué e Caleb. Então eles estavam ali, eles passaram pelo mar, eles passaram por tudo isso que nós escrevemos, mas eles morreram no deserto. O que é que Paulo quer trazer à nossa mente aqui? Trazer à mente dos coríntios. Ele diz: eles viram tudo, eles experimentaram tudo, mas eles pereceram. Pereceram por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Então a advertência de Paulo aos coríntios, que é a advertência para nós hoje, é que nós podemos nos apresentar aqui como cristãos. Nós estamos na igreja, nós declaramos que somos membros, temos essa fé, mas se nós não andarmos nos princípios de Deus, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Então, estar na igreja não nos isenta do castigo de Deus. Frequentar cultos não nos isenta da mão de Deus pesar sobre nós por causa dos nossos pecados. Se declarar cristão não garante entrada no céu para ninguém. Se nós não perseverarmos até o fim, se nós não vivermos de acordo com a palavra, se nós não formos humildes diante do Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, nós não entraremos no reino dos céus. Esse é o princípio básico que Paulo quer apresentar aqui para os coríntios e, por consequência, apresenta para nós. Eles estavam achando que eles já estavam muito bem, eles já eram santarrões. E hoje nós podemos encontrar muita gente no ambiente eclesiástico, dentro das igrejas, que muitas vezes se acham muito servo de Deus, mas estão caindo no mesmo erro que Israel caiu. E por conta desse erro,
perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. A gente sabe lá, até Moisés, né? Passou aquilo ali tudo, e quando chegou, Deus disse: só aqui, ó, a terra é essa aqui, ó. Mas você não vai entrar. Lembra lá atrás, quando eu mandei você fazer assim, e você, em vez de conversar com a pedra, você bateu na pedra? O cara disse: não vai entrar na terra. Aí a gente fala: nossa, mas Deus é muito mal. Coitado de Moisés, suportou aquilo ali tudo, tá? Mas Deus é justo. Se aquela geração, ele falou que nenhuma, a gente esquece disso, ele fala que nenhum dessa geração vai entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Eles não entraram na terra prometida, mas eles foram salvos. Ou não? Não. Aqui a gente volta para o tempo. Ali Israel, eles estavam buscando a entrada da terra. Aquilo era a libertação. Aí não está entrando no espiritual. No espiritual pode ter alguns que tenham se arrependido, mas o texto não relata isso, porque a migração, a andar de Israel para a terra prometida é uma paráfrase da nossa caminhada cristã no céu. Então o simbolismo é que quem não se adequa não entra na promessa. Para nós o simbolismo é que quem não se adequa não entra no céu. Moisés, eu creio que ele foi salvo, né? A gente crê que Moisés foi salvo, mas lembra que isso aqui, a história é uma paráfrase. Deus criou a história para nos dar um exemplo. Então, aplicando para hoje, a questão é essa. É porque ele está dizendo que quem não confiou plenamente, qualquer pecado ficou para trás. E para dizer que Deus, quando ele disse, não vai acontecer, não adianta achar, não, Deus é bonzinho, ele vai passar a mão. O exemplo é desse. Aqui a gente não está lembrando da eternidade, porque a gente sabe que aqueles que foram salvos, são salvos mesmo no Antigo Testamento pela graça. Agora aí a gente teria que acompanhar a história de cada um particularmente sobre o que aconteceu. Mas quando nós pegamos o exemplo, ele foi o exemplo geral, então não é Israel individualmente, cada israelita, mas a nação como um todo. A nação como um todo, ela não andou bem na presença de Deus. E aqui eu simbolizo que mesmo sendo Israel, mesmo sendo do povo prometido, mesmo sendo da descendência de Abraão, eles não entraram. Então mesmo que a gente ache, a gente pode não entrar. Aqui que essa é que é a questão principal. A gente, salvação de Moisés, a gente pega porque a gente tem uma história da vida de Moisés mais particular, mostrando todo aquilo que ele fez, como ele foi obediente a Deus. Então nós cremos que veremos Moisés na glória. Agora, o Israel como um todo, ele traz esse exemplo justamente para a gente ficar consciente do que está acontecendo. É por isso que Paulo faz primeiro aqui nos primeiros 5 versículos esse panorama, dizendo que eles ficaram prostrados no deserto. A gente sabe que não foi todo Israel que ficou no deserto. Uma parte de Israel entrou, uma geração entrou, mas uma geração pereceu por causa dos seus pecados. E esse é o foco da fala de Paulo aqui aos Coríntios. Então, muitos deles morreram. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, porque eles passaram pelo mar, eles comeram manjares, beberam na fonte, mas eles não foram obedientes a Deus. Então, lembra, Paulo está abrindo aqui, estava falando da carne sacrificada aos ídolos, ele está falando de outras coisas, tratando de problemas dos coríntios, e aqui ele está falando justamente para aqueles que achavam que eram crentes muito sábios, que eram crentes muito bons e que aquelas coisas não se aplicariam a eles. Aí Paulo está advertindo, cuidado, porque você está pisando fora da bacia e você pode ficar para trás por causa disso aí, por causa dessa teimosia. Isso aqui vai ficar mais evidente a partir do versículo 6. Aqui ele dá um exemplo geral. Aí no 6 ele vai dizer o quê? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, só essa história de Israel é o exemplo para nós. Aqui ele vai trazer o particular para a gente entender melhor. Então, aqui ele traz alguns exemplos do que eles fizeram que a gente não deve fazer. Ele começa o versículo 7 dizendo: não vos façais coisas idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aqui o que ele está falando aqui é o que nós falamos. Aqui é o exemplo. Êxodo 32, né? Moisés está demorando, o povo diz: não, se Moisés está demorando, faz aqui para nós.
a gente vê que Arão foi lá, e foi Arão que fez o bezerro de ouro. Né? Volta lá no outro. Arão entrou na terra prometida? Não entrou, morreu no deserto. Então, a aplicação de consequência. E aí o povo bebeu, comeu, bebeu, depois dançou, se divertiu. Era a idolatria tomando conta do povo. Não vos façais, pois, idólatras. O contexto de Corinto, imediatamente anterior e posterior aqui ao capítulo 10 que nós estamos estudando, ele fala sobre a carne sacrificada aí. Nós já falamos alguma coisa, o assunto vai voltar mais uma vez. Então os coríntios eles estavam muito propensos a participar dos rituais dos ídolos, porque eram rituais tidos como sociais. Era como se fosse hoje falar, não, mas isso aqui é cultural. Então o pessoal não fala isso hoje, é cultural. Aí as escolas vão arrumar as coisas lá e faz festa de São João, e aí o crente, não, é cultural. Israel foi nessa do cultural. Tá? Os coríntios estavam indo nessa do cultural, e Paulo estava advertindo. Então, eles não entraram no terra prometida o quê? Foram idólatras. O bezerro de ouro que eles fizeram ali, ele era um Deus diferente? Era um Deus estranho? Não, era uma representação de Deus. Porque quando Arão faz lá o bezerro, a apresentação dele para o povo diz assim: eis aqui os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Ele estava representando Deus através do bezerro de ouro. Então a idolatria não é que ele estava inventando um Deus diferente para deixar Deus por cima. Ele estava representando Deus através de uma figura, uma coisa que Deus proibiu, os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem, escultura, semelhança nenhuma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Qualquer imagem que sirva de foco para culto é idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Nada pode haver na frente. Então a idolatria ela está diante do cristão o tempo todo. Estava diante dos coríntios. Não como algo que eles praticavam assim, conscientemente. Mas inconscientemente eles estavam praticando. Eles estavam participando junto com os gentios, junto com as práticas dos pagãos. Eles estavam ali juntos. Eles diziam, mas eu não me ajoelho diante de Deus. Mas estava participando das festas deles. Estava gastando dinheiro nas coisas deles. Estava andando junto com os negócios dele. Não rejeitou, não se pronunciou, não falou nada. Hoje em dia, muito crente que está pegando exemplo e está se tornando idólatra. Seja aqueles que fazem isso nas imagens ou em outros deuses, seja aqueles que toleram os outros deuses, outras religiões, porque o cristianismo é uma religião que ela é baseada em uma não tolerância. O termo seria intolerância, que o pessoal hoje só usa o negativo, mas o cristianismo é a religião que ele não tolera outros deuses. Para nós eles não existem, eles não são dignos, eles não devem ser respeitados. A gente respeita as pessoas, mas eu não posso concordar com elas. E hoje em dia tem muito cristão que está virando na tolerância e está concordando. Assim, eu não vou, é como ele entende Deus. Não é, ele está entendendo errado. Isso é idolatria. E eu posso me tornar idólatra quando eu não repetir aquilo que eu feito. E essa é a advertência aos coríntios. Não os façais, pois, idólatras. Não deixe. Outro meio de idolatria é quando os cristãos estão trazendo formas estranhas de adorar a Deus para dentro do culto. A Bíblia fala sobre a história de Nadab e Abiú. E resolveram lá oferecer um fogo estranho perante o altar. O que é fogo estranho? O sacerdote chegava na entrada da tenda, onde tinha a churrasqueira gigante lá, que era o altar de sacrifício, era uma churrasqueira bem grande, ficava o fogo aceso, onde eles colocavam os animais, os quartos animais lá em cima para poder assar. Ele tinha que ter uma brasa daquele fogo que ficava constantemente aceso, e aquela brasa ele colocava dentro do incensário para queimar o incenso diante do Senhor. Eles entraram, eles não pegaram, não fizeram ritual, não pegaram a brasa lá na frente. Eles pegaram outro fogo qualquer e jogaram dentro do incensário. Isso é que é chamado de fogo estranho. Eles estavam com o incensário que foi feito para aquilo, eles estavam com o incenso que estava separado para aquilo, eles eram sacerdotes, mas eles não cumpriram aquilo que Deus exigia. Eles fizeram de forma diferente. E aí eu gosto de uma paráfrase que o pessoal sempre fala assim: cada um adora como quiser, já dizia Nadab e Abiú. Então, aí também, quando adora a Deus de uma forma estranha, isso também constitui idolatria. Eu estou fazendo adoração diferente do que Deus me pede. Então, não comeceis a idolatria.
texto lá fala, o povo foi Deus se divertir. Hoje tem muita gente por aí com fogo estranho, dizendo que está adorando a Deus e pulando, se divertindo por aí, quando na verdade eles estão diante do misericórdia. Mas Paulo adverte, não, cuidado, idolatria. Segundo, 8, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Aqui é um outro exemplo bem forte, se não me engano está lá em Números, capítulo 25. O que é que acontece? Quem aqui já ouviu a história de Balaão? Lembra o Balaão da jumenta? Então Balaão era um profeta ali que aceitava dinheiro de suborno, né? Mas era um profeta. Então a gente vê que o profeta não é só aquele que fala certinho. Balaão, tanto é que pagaram para Balaão e ele queria o dinheiro, e ele chegou lá, só que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Porque apesar de ele ser um profeta fraudulento, na hora não saiu da boca dele. O Espírito não deixou ele falar, mas ele era um profeta, mas estava querendo fazer errado. Aí o que aconteceu com essa história? O rei, quando viu que não conseguia amaldiçoar, disse que não ia dar nada para Balaão. O que é que Balaão faz? Ele diz, olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso ensinar para você como é que você derruba esse povo. E aí ele falou, olha, os israelitas vão cair fácil. Você pega as suas mulheres, eles fizeram os midianitas, e coloca elas para seduzirem os homens israelitas. E aí, através da sedução e do sexo, elas vão convencer eles a sacrificar os seus deuses. E quando eles sacrificarem os seus deuses, eles vão trazer a ira de Deus sobre eles. Então não vão precisar nem amaldiçoar, eles vão se amaldiçoar. Vocês fazem isso. E foi que veio. Por isso que lá na história fugiu agora, não é Noemi e Ruth, Noemi era Moabita. Mas acho que era isso mesmo. Acho que era Midianitas ou Moabitas, era uma dessas. Mas lá, Ruth, quando era Moabita, justamente por causa dessa questão com as mulheres estrangeiras. Então o que aconteceu? Estava fazendo isso, Deus, aí ele Deus se acendeu diante do povo. E o que é que Deus fez? Deus mandou Moisés para o povo e disse, agora vamos matar, cada um mata quem está do seu lado. Para começar a matança, por causa da prostituição do povo de Israel. E disse que ali, diante de todo o povo, quando o povo estava reunido, começou esse ritual ali, que começou esse sacrifício, as pessoas começaram a se atacar. Diz que passou um rapaz lá de uma tribo importante, carregando a mulher midianita, diz que diante dos olhos de todo mundo, Moisés viu passando assim, e entrou com a mulher, puxando ela pela mão, entrou para dentro da tenda dele, para poder fazer um negócio ali, naquela hora que estava o povo todo mundo chorando diante da tenda da congregação, por causa do castigo de Deus sobre o povo. E a praga começou a matar o povo. E aí saiu um dos filhos, um dos netos de Arão. Quando ele viu aquilo acontecendo, disse que na hora ele pegou uma lança e entrou dentro da tenda e cravou a lança atravessando os dois, na hora que eles estavam no lado sexual. Quando ele fez isso, na hora que ele fez isso, a voz de Deus falou com Moisés, manda parar o sacrifício. Porque por causa do fulano que fez isso, a minha ira se aplacou com o povo de Israel. Então por causa daquele ato, neto de Arão, e matou os dois naquele momento pelo desrespeito, a ira de Deus se afastou. Mas morreram milhares. Alguns falam 20 e tantos mil. Aqui Paulo vai trazer um número que é baseado ali nos conhecimentos dele dos escritos judaicos. Ele fala de 23.000 pessoas que morreram naquele dia por causa dessa promiscuidade. Então não pratiquemos a imoralidade. Outro pecado que era comum em Corinto. Corintianizar era se entregar à imoralidade. Era um termo que era comum na Grécia. Quando alguém era muito imoral, aí o pessoal dizia, não, você está igual a um Corinto. Quer dizer que a pessoa era muito imoral. Então a imoralidade era ponto básico, era conhecido em todo mundo. Então Paulo vai dizer, não entrem na imoralidade com eles. Por quê? Por causa da imoralidade eles não entraram. Veja que aqui ele está listando pecados que são bem abrangentes. Idolatria, imoralidade, dizendo, se você entrar nessa onda e cobiçar essas coisas como eles cobiçaram, você não entra no céu, assim como eles não entraram na terra prometida. Terceiro, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aí ele vai trazer um texto lá de Números capítulo 21. O povo de Israel tinha acabado de vencer uma grande batalha, e eles estavam achando que eles eram os bambambam. Aí eles tinham que rodear a terra de Edom. E
E aí estavam cheios de si, dizendo: não, Deus é conosco, nós vamos atravessar pelo meio. Aí quando Deus chega e diz: vocês estão querendo, pois colocou a serpente começou a morder, o povo começou a morrer. Aí o povo, baixa a bola, né? Aí baixaram a bola e disseram: não, Senhor, tem misericórdia, nós não somos nada e tal. E oraram e pediram para Moisés: pede a Deus. E Moisés foi falar com Deus. Deus disse: tá bom, ó, faz uma serpente de bronze e coloca no meio do negócio. Se alguém for mordido pela serpente, é só olhar que ele não morre. Só que Deus não tirou a serpente. Eles continuaram sendo mordidos pela serpente. Enquanto eles estavam dentro da terra e era para circular, não era para passar no meio, eles continuaram sendo mordidos pela serpente. Aí mordido tinha que correr e olhar para a serpente de bronze. E voltaram, mas continuaram sendo mordidos. E pereceram muitos pelas mordeduras da serpente. Por quê? Porque eles colocaram Deus à prova. Outra coisa que o cristão é tendencioso a fazer. Já viu aquele pessoal que diz: não, Deus vai ter que me dar. Já viu aquele povo que promete: se você fizer isso, se você fizer essa campanha aqui, passar 7 dias no seu quê, se você der uma oferta no seu povo, Deus vai ter que lhe dar. Olha a advertência de Paulo aqui: se vocês aprontarem esse reino, vocês não entram no reino dos céus. Então tem muita gente dentro das igrejas por aí que não entra no reino dos céus, se não se arrependeram. Por Deus à prova, tentar mandar de Deus. Não faça isso. Quarto, versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse aqui talvez seja o pecado pior. Por quê? É o que nós mais vemos no Êxodo. O que é que mais o povo de Israel fez? Murmurou. Saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, o exército faraó despencou no mar, festejaram. Aí, no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha os melões, os povos, o alho, o silvestre, a gente tinha isso e aquilo. Lá nós tínhamos não sei o quê. O maná, o povo reclamou do maná do céu. Lá a gente comia carne, aqui a gente só tem esse pão fedorento aqui para comer. O pessoal chamou o pão de Deus de pão fedorento. O que mais a gente pode lembrar? Não tem água. Nós vamos morrer. Por que Deus só fala por causa de Moisés? Lembra lá de como é que era o Corá, Datã e Abirão? Deus só fala por causa de Moisés? Não, aí fizeram revolta. E olha como é que Deus é. Deus coloca Moisés frente a frente do povo e diz: cada um fique na sua tenda, porque cada um tinha sua tenda, é o seu lugar, né? Cada um fique na sua tenda e mantenha as suas coisas tudo aí dentro. E Moisés chega dentro do povo e fala: olha, nós vamos ver aqui o que Deus quer revelar. Se esses homens que se rebelaram agora, eles morrerem de forma natural, como morre todo mundo, então vocês vão saber que eles têm razão. Agora, se acontecer uma coisa, você sabe, uma coisa inimaginável, como por exemplo, se no lugar onde eles estão, a terra abrir e eles caem para dentro do buraco sem ter o que fazer, vocês sabem que é o Senhor, que Deus está dizendo que eles estavam errados. Na mesma hora, a terra se abre e engole eles, as famílias, as tendas, os bens, todo mundo vai para debaixo da terra. Na mesma hora. Só que o povo, ele temeu a Deus? Não. No outro dia estava todo mundo: vocês mataram o povo do Senhor. E aí Deus manda uma praga e morre mais uma monte de gente. Por quê? Porque eles foram murmurar. Se tem uma coisa que o povo de Israel sabia, era murmurar. Agora vamos pensar bem. O que tem na igreja é murmuração. Tem muito crente que acha que vai estar garantido o céu porque está dentro da igreja, mas está murmurando dentro do Senhor. O que Paulo está falando aqui para Corinto? Não murmurem no amor dele, porque eles murmuraram e não entraram na terra. Tem gente que reclama de tudo. Porque eu não gostei do culto hoje. Porque o louvor está assim. Porque o pastor não faz desse jeito. Porque o irmão tal me olha tudo. Porque não sei o que acontece. Porque não... Gente, a murmuração. Olha o que o Paulo está falando aqui. A murmuração destruiu o povo de Israel. Eles deixaram de entrar na terra prometida por causa da murmuração. Então eles olham: não murmureis como eles fizeram. Afasta isso de você. Então essa pequena lista de vícios aqui nos mostra algumas coisas. Talvez Paulo estivesse destacando aquilo que fosse mais forte dentro da igreja de Corinto. Eu acho interessante isso, né? Tem lugar que o pessoal fica assim: não fala dessas coisas que não vai ofender alguns irmãos.
Paulo fala justamente daquilo que ia ofender. Os coríntios gostavam muito de ir nas festas pagãs, ele vai falar, eles eram idólatras e morreram, e vocês vão morrer também. E os coríntios eram muito conversadores também, a gente vê desde o primeiro capítulo, eles ficavam lá, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, esse Paulo não sei o quê, era uma murmuração em cima de uma murmuração em Paulo deles, eles murmuraram e perderam. Então, são algumas advertências. Paulo destaca aqui alguns pecados que eram reproduzidos na igreja de Corinto. Pode dizer, olha, Israel ficou no deserto. Não fica achando que porque você foi batizado, que você está no meio aqui da igreja, que você se acha muito santo, que você está isento. Se você não fizer as coisas certas, se você continuar praticando o mal, se você continuar cobiçando as coisas que eles cobiçaram, você também não tem entrado no reino de Deus. E ali a advertência vem para nós, mas vem com um negócio muito interessante. A palavra atrás dizendo, é uma advertência para que a gente não aconteça como aconteceu com eles. Então o exemplo bíblico é para quê? É para eu ler assim e de repente chegar, não, isso aqui, eu não gostei dessa parte aqui não. Tá? Eu tenho um exemplo muito forte disso, que é bem simples, mas serve para a gente exemplificar aqui. Sabe o que é? É a história de Marta e Maria. Eu gosto muito dessa situação, porque foi uma história bem suave, é Marta e Maria. Mas o tanto de gente que eu encontro que fica batendo em pé junto, que é indignado porque Marta não foi. Que Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, Marta não. Não, mas a Marta só queria ajudar, mas Jesus disse que estava errado. E às vezes a gente fica, isso é um exemplo simples, mas às vezes há muitos cristãos que ficam trazendo coisas, tipo, quando entra a palavra de Deus falando contra, mas essa parte eu não gostei. Mas isso aqui, não gostei disso aqui, não, essas partes, eu não gosto dessas partes da Bíblia. A Bíblia está trazendo aquilo como advertência. Se a gente faz a mesma coisa, tem que dar o estado principal. A Bíblia está falando justamente por causa disso. É para eu ter a mesma consequência que eles tiveram. Precisa estar atento para isso. Por isso eu diz no versículo 11, que é a parte final. Essas coisas me sobrevieram como exemplos. Eles foram escritos para a advertência nossa. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, olha, essas coisas aconteceram em Israel, estão registradas como exemplo para nós. E é como a igreja deveria hoje ver os exemplos de Israel. Por que é que o povo de Israel, se perguntar, o pessoal sabe responder. Por que é que o povo de Israel entrou na terra prometida? Porque eles murmuraram. Então, por que, a linguagem bem popular, por que miséria você está murmurando hoje? Você vê que tem hora que a gente tem que parar o negócio e dizer, misericórdia, tira isso da minha boca. Porque a gente chega lá, quando a gente vê, está murmurando. Mas igual o sujeito que eu vi, ele fala, não, eu não sou fofoqueiro, eu só quero saber a história. Fofoqueiro é quem espalha. E a gente está lá do mesmo jeito na fofoca. Então, são exemplos para que nós não entremos no mesmo ouro, está lá na Bíblia. Versículo 12: aquele pois que pensa estar de pé, veja que não cai. Uma experiência bíblica que eu tenho é o seguinte: eu tenho muito cuidado com quem arrota muita santidade na igreja. Os exemplos que eu tenho na vida, na minha vida cristã, desde lá na minha adolescência na igreja, quando eu comecei a ver as coisas, exemplo eu falo assim, de coisas não é que eu descobri na hora, que eu não tinha competência na época para descobrir, mas coisa que depois, 20 anos depois, você veio falar. Aí foi que eu vi que muita santidade tem muitas vezes que a pessoa arrota muita santidade na igreja para esconder os frutos que ela tem. E eu já vi muitos exemplos práticos disso. Então, aquele que pensa que está de pé, veja que não cai. Em grandes pregadores, homens que são vistos pelo mundo todo, há sempre uma advertência que tem que ser vista. O orgulho persegue a queda. Nós temos exemplos de grandes pregadores na nossa própria igreja, homens que o orgulho os consumiu. Então, quando o cara está no auge, ele está sendo visto, se ele não tem humildade, ele vai morrer. Nós temos alguns exemplos
O mais evidente dele na história da nossa igreja, não tão antigo, é o Caifás. O orgulho persegue, queda. E quem olha, eu vi um sujeito que escreve nesses dias dizendo que os livros dele ainda são muito bons, aqueles que ele escreveu antes de cair. Mas depois da queda, o orgulho não deixou de se arrepender. Ele está até hoje fazendo o quê? Murmurando contra o povo de Deus. Nas palavras de Paulo, quem murmura não entra no reino dos céus. É um homem que morreu muito longe, mas a própria palavra de Deus nos adverte que alguns vão pregar, agora tem que tomar cuidado para que eu mesmo não seja reprovado, salvando os outros com a pregação. Porque a palavra diz que às vezes as pessoas vão pregar, pessoas vão ser salvas pela pregação, mas o pregador não é salvo. Por quê? Porque não observou aquilo que Paulo está advertindo dele. Porém, aqui nesses versículos. Cuidado, não deixemos que essas coisas tomem conta do nosso coração. Às vezes nós estamos muito seguros, às vezes a gente se acha muito crente, a gente acha que está muito firmado na palavra de Deus, e o orgulho nos cega, e a falta de empatia com o próximo nos afasta, e a gente começa a fazer coisas que são coisas do mundo, como os coríntios estão fazendo, estão sendo advertidos, como os israelitas fizeram, sendo advertidos por Deus, mas não se submeteram à voz de Deus falando com eles. Lá da murmuração, quantas vezes foi corada a Tanabirão que foram engolidos, foi fogo que desceu do céu contra outros, foi Deus falando contra outros, né? Foi a vara de Arão que brotou para provar que Arão que era o líder espiritual. Foi muita coisa que Deus fez, e o povo mesmo assim continuava murmurando, continuava duvidando. E a gente precisa olhar isso hoje, porque a maior arma do inimigo hoje, ainda contra a igreja, são essas coisas. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer, o inimigo de fora para dentro ele não pode destruir a igreja, mas nós ignoramos que os crentes, quando vivem de forma errada, eles destroem a igreja de dentro para fora. E a igreja tem se enfraquecido nos nossos dias, porque nós temos ainda caído das mesmas coisas que caíram, coisas reais, nas nossas idolatrias particulares, na nossa participação em coisas que não devemos, na nossa murmuração, naquilo que a gente faz sem perceber, está se afastando de Deus, quando a gente se acha muito capaz de ser crente, a gente se acha muito crente. E aí Paulo vem com a sua advertência, no versículo 13, fechando tudo, né? Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento e sorte que há possais suportar. Então, tudo aquilo que vem contra nós, na mão de Deus é calculado. Nada do que Deus mandou está além das nossas forças. Então nós não temos desculpa para cair, nós não temos desculpa para não submeter. Por isso ele diz, cuidado, quem está em pé, cuidado para não cair. Depois não adianta, porque o maior problema que nós temos, não só hoje, mas na história de toda a humanidade, é não reconhecer o erro. Eu sempre falo isso, eu encontro muitas vezes isso na igreja entre os irmãos. Os irmãos, cuidado quando alguém chega para dizer, meu irmão, olha, você está fazendo isso aqui errado. E você, ao invés de se arrepender, você dá uma desculpa para o que você está fazendo. Já viu aquela história do sujeito teimoso? Você fez isso, mas também do jeito que fizeram comigo. Mas foi porque me atacaram assim. Mas foi porque falaram assim comigo. Todas essas coisas são desculpas. A gente for lá para o início da humanidade, não, o que é que aconteceu? Deus chegou para Adão e perguntou, você comeu do fruto que eu disse que era para não comer? Adão falou, Senhor, me perdoe, eu comi. Falou isso? O que é que Adão falou? A mulher que o Senhor me deu foi do meu fruto. Aí Deus foi para ela. Aí ela falou, foi a serpente que me convenceu. E até hoje o ser humano ainda está fazendo a mesma coisa. Aí o casal briga, aí você vai aconselhar, daí a mulher fala, é que ele fez isso assim, assim. Daí o marido vai dizer, não, é porque ela ficou me perturbando desse jeito. Ninguém admite erro. E dentro da igreja a mesma coisa. Às vezes a gente vai aconselhar, as pessoas ficam ali não admitindo erro. Irmão, por que você deixou de frequentar os trabalhos? É porque fulano fez isso comigo. Meu irmão, por que você não quer ajudar nisso? Não, para poder fazer com fulano me olhando assim, eu não quero fazer. Todas essas coisas são desculpas. Precisa tirar as desculpas dos nossos irmãos. Porque não tem tentação, não tem dificuldade, não tem problema que tenha vindo, que
que Deus não tenha dado para a gente a capacidade de suportar. É o que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 13. Ele nos proverá livramento para que possamos suportar todas estas coisas. O grande problema hoje é que hoje o mundanismo entrou na igreja, e aí chega aos tempos que a pessoa, quando ela é confrontada, ela faz o que hoje em dia? Ela sai da igreja e vai para outro lugar. Hoje vem crescendo o número dos sem igreja, ou desigrejados, como é chamado no meio da teologia evangélica. Quem são essas pessoas? São pessoas que dizem que são crentes, mas não frequentam igreja nenhuma. A gente sabe que muitas pessoas dessas foram feridas por lideranças que estão condenadas também nas palavras de Paulo aqui também. Não vou dizer que o pessoal não tem a sua parcela de culpa, mas eles estão numa condição que a maioria, vou pegar a porcentagem, a maior porcentagem deles, na verdade, eles saíram de igrejas porque eles não aceitam ser submetidos à correção. O jeito não vai para a igreja porque, não tem um pastor mandando em mim, essa é a ideia que eles têm. Então, ele não quer ninguém. Sabe, o pessoal diz, só Deus pode me julgar. É o mesmo pensamento. Pessoas que não querem correção. Então, eles não querem, a tentação caiu, mas eles não, mas eu sou justificado, porque aconteceu isso comigo. No meu lugar, tem gente que não tinha aguentado nem a metade. Eu não estou interessado em que os outros vão aguentar. Estou interessado que a palavra de Deus diz que qualquer tentação, quando ela vem, Deus provê o livramento. Ele não deixa que nós sejamos tentados além das nossas forças. E essa palavra ela dupla, como o evangelho é uma espada de dois gumes. Tanto ela corta para o bem quanto ela corta para o mal. Para o crente fiel, é esperança para dizer que Deus está no cuidado e não vai deixar que venha alguma coisa que esteja além da nossa capacidade. Então, para a gente reflete o cuidado de Deus com isso. Mas para o teimoso, ele reflete que ali o resultado do pecado é a sua teimosia, não as consequências que está vindo sobre ele. Então nós precisamos estar atentos, porque nós somos cuidados é quando nós permanecemos. O crente, ele progride na fé quando ele aceita ser corrigido, quando ele aceita a correção, quando ele se submete à correção. Ele fala, mas não tem mais. Uma das coisas que a gente passava quando ia para o seminário, como seminarista, é o seguinte: o seminarista, ele não tem voz nenhuma no presbitério. Quem é membro do presbitério é o tutor dele, geralmente o pastor da igreja. Só que você apresenta trabalho para o presbitério, você leva o seu trabalho lá para terminar o curso, entrega lá e eles vão examinar. Aí eles estão lá na frente, aí se pega um e fala, errou nisso aqui, fez isso aqui errado, e não sei o quê. Se você está lacrado, você não pode falar nada. Você não tem o direito de falar. Aí, não, eu quero me defender, não pode se defender. Você só pode ficar calado. Se alguém fosse te defender, eu sou tutor. Eu falo que aconteceu comigo uma coisa semelhante. E o tutor que eu tinha na época também não me defendeu. E eu sei, eu sempre carreguei isso no coração. Eu sei o porquê que fizeram isso comigo, que não foi por causa da questão do que eu produzi, mas problemas externos que a pessoa usou para poder projetar uma vingança. E sei porque o sujeito não me defendeu também, mas cada um deles. Mas o que a palavra de Deus diz? Eu vou me vingar deles? Não. Eu vou tentar fazer alguma coisa contra? Não. Eles eram servos fiéis a Deus? Não eram. Passei muito tempo vendo isso. E eu vi da mão de Deus também a consequência que Deus trouxe sobre a vida deles. Dos que fizeram isso comigo, praticamente ninguém estava no ministério mais. Mas o que acontece? Porque eles foram fiéis, eu tinha desculpa para poder brigar, para poder fazer alguma coisa? Não. É que a palavra de Deus fala conosco. A tentação veio, mas nos é dado o poder para suportar. E o poder de Deus está justamente em permanecer. Eu vou brigar, mas é porque a vida do sujeito que veio falar comigo não interessa a vida do sujeito. Ele vai se resolver com Deus. Você não tem o direito de se rebelar. João em Apocalipse fala isso claramente. Quem é levado para o cativeiro vai. Aí está a perseverança dos santos. Deus não nos chamou para fazer rebelião, nos chamou para orar e aceitar como um cordeiro. O que é que chama de cordeiro? Porque o cordeiro, quando ele está aqui sendo pego, se o sujeito pega o cordeiro para tosquiar, ele vira ele aqui, vira para lá, vira para cá,
caveira lá, tira a lã todinha dele e o cordeiro vai embora sem dar um pulo. Ó, nós temos um lugar onde nós podemos falar diante de Deus. A nossa igreja nos permite ter um momento em que nós podemos contestar as coisas respeitosamente. Mas Ele não nos deu o direito de sair esbravejando por aí. Jó, quando foi confrontado, que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que em nenhum momento ele tomou. O que Paulo está trazendo aqui para os Coríntios é que, meio de todas essas tentações, nós não devemos nos sujeitar. E a tentação não é desculpa para fazer coisa errada. Então, nos chama justamente a servos de Deus, nós vivermos a vida cristã sabendo que vamos passar por dificuldades. Mas o próprio Cristo disse: eu venci o mundo. E é junto com ele que nós vencemos o mundo. E como é que Cristo venceu o mundo? Ele venceu o mundo xingando soldados que chicoteavam. Ele venceu o mundo dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então a palavra de Paulo vem justamente aqui. Estar na igreja, ser cristão, não me garante nada. Porque eu posso estar na igreja, eu posso ser batizado, assim como os israelitas foram batizados, sentido ali, e mesmo assim eu não merecer a lei de Deus. Eu vou entrar no céu com isso? Não. Mas a minha vida é que vai dizer se eu sou ou se eu não sou realmente um servo de Deus. Por isso ele nos chama a viver uma vida cristã, fugindo dos pecados, das tentações, e estando sempre vigilantes para enfrentar a tentação, porque Deus sempre dá uma saída. Às vezes o cristão ele cai, não é porque ele é fraco, é porque ele não está vigilante no Espírito. Deus dá a saída e ele não pega a saída. A saída da tentação está bem ali. Às vezes tem um negócio que está acontecendo, o Espírito Santo mostra um negócio, só precisa uma coragem para dizer: peraí, deixa eu pegar essa saída aqui. Esse aí não vai ter problema, né? A oração do Pai Nosso diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São dois pedidos. O primeiro pedido é: não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, me livra da tentação. O livrar do mal é porque se eu for tentado, que Ele me livre de cair no mal. Então a gente procura ali, Deus dá a saída. Agora tem muito crente que Deus dá a saída e ele não olha para a saída de Deus. Ele acha: não, eu posso. A gente fala: meu irmão, cuidado com isso aí. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E vai lá e cai no pecado. Por quê? Porque não pegou a saída. Porque não observou. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, veja, para que não caia. Amém?